Beleza, olha só. Não sei se vocês já pararam para pensar por que nasce a filosofia ou por que surge um filósofo. Então, se nós for analisar o mundo que nós vivemos, primeiro porque o mundo não é perfeito e as pessoas também não. Então, olha só, o que aconteceu essa semana aí no Brasil, em alguns estados, no Rio Grande do Sul, o estado que eu nasci, ou aqui em Santa Catarina, que é o estado que eu estou vivendo agora. Esse ciclone que passou, olha só o que rolou e como ele destruiu várias casas, abalou com a vida de algumas pessoas, desestruturou economicamente, psicologicamente, várias pessoas. Então, olha só, isso já é um primeiro motivo para nós, então, ficar preocupado com as coisas que estão no mundo. O segundo motivo seria a questão da relação às pessoas. Tá? Então, assim, a gente acredita que as pessoas também são perfeitas, mas assim como o mundo, as pessoas também não são perfeitas. Por quê? Primeiro porque as pessoas nascem de uma maneira e elas vão morrer de outra maneira. Elas não nascem como... Elas não morrem como elas nasceram. Nós temos uma condição humana que nos é dada quando nós nascemos e durante toda a nossa história assim, da vida, nós vamos construindo a nossa personalidade, seja ela boa ou seja ela ruim. Tá, e o que isso tem a ver com o surgimento da filosofia? Tem a ver que, olha só, o mundo, então, se o mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, como é que tu não vai se indignar com algumas coisas que estão aí? Como é que tu não vai ficar de cara, como algumas pessoas falam? Então é a partir dessa indignação que está aí no mundo, a partir dessa indignação que a gente tem com as pessoas e tem com o mundo, que surge a filosofia. E é sobre isso que eu trato aqui nesse meu livro, tá? Só que assim, o que eu fiz? Eu peguei assim e tratei nesse meu livro que abordei a partir de uma maneira mais literária. Escrevi 25 contos, esses contos são diálogos filosóficos, tá? E me lembrou muito a ideia lá de Platão, quando Platão escrevia aqueles textos a partir dos diálogos com Sócrates, que Sócrates tinha com outras pessoas na Grécia Antiga, e ele registrava lá. Esse meu livro me lembrou muito aquilo lá. E sabe o que é mais engraçado de tudo? Que o primeiro conto que eu escrevi, que está aqui nesse livro, eu acho que eu não lembro a exata idade que eu tinha, acredito que eu deveria ter uns 18 anos de idade, eu acho que 17, 18 anos de idade, eu nunca tinha lido nenhum texto do Platão, porque eu não tinha filosofia na escola. Então, assim, depois, assim, quando eu comecei a ter contato com as obras da filosofia de verdade, quando eu entrei na faculdade, eu falei, bah, que massa, cara. Olha só, eu escrevi... Não, lógico que não é igual a Platão. Platão é único, é incomparável, mas eu consegui, assim, fazer desse meu livro uma leitura agradável, conseguir trazer a filosofia para quem não gosta de filosofia e fazer a filosofia se transformar numa leitura agradável e ver que tu pode parar para pensar sobre esses problemas que estão aí no mundo sem tu ficar tão revoltado assim e ver que essa indignação é boa. Por que é bom se indignar em relação ao mundo, em relação às pessoas? Porque quando a gente não se indigna, a gente não se revolta a respeito de alguma coisa, nós vamos ficar sempre vivendo na zona de conforto que nós estamos. Então essa indignação que nós temos em relação ao mundo, em relação às pessoas, ela faz com que nós se tornamos seres humanos melhores, tá? Então, assim, quem tiver interesse em comprar esse livro aqui, pode vir falar direto comigo. Ele está custando R$30, tá? Esse livro é uma publicação totalmente independente, eu não tive apoio de nenhuma editora ou de órgão público, tá? Então, no Brasil é muito difícil tu conseguir escrever um livro, na verdade, já é um trabalho, assim, bastante difícil, então, e vender a outra parte eu considero ainda mais difícil, tá? Então, beleza, galera? Espero que quem está assistindo esse vídeo tenha curtido. Falou?